Doutora, mais uma vez quero agradecer e queria que a gente já começasse. O que a gente chama de fome oculta? Viu que quando a gente falou fome oculta, muita gente não conhecia essa expressão. Eu tenho certeza que muita gente não conhece. O que é tal da fome oculta? Para você ter uma ideia, 80% dos brasileiros não sabem o que é fome oculta mesmo. Então, é interessante. Quando a gente fala, o pessoal fala, mas o que é isso? O que é aquilo? Não consegue entender. Que a pessoa entende de fome. Tá com fome, tá roncando. Mas essa fome oculta do quê, né? Então, na verdade, seria a carência, né, que a pessoa não vai alimentar de nutrientes que precisa ao longo do dia. Esses nutrientes seriam vitaminas e minerais. A gente tem que ter uma média de 26 tipos de nutrientes diários que a 26 que a pessoa tem que ingerir. E aí ela, se já não ingere um tipo, já entra nessa fome oculta. Doutora, a fome, enquanto assim, a pessoa não tem a sensação de fome. Não tem a sensação de fome. Ela até come bem. Ela, na verdade, no início, ela não vai sentir nada. E isso é uma coisa que 2 bilhões de pessoas, a ONU já cadastrou 2 bilhões de pessoas no mundo têm essa carência. Inclusive crianças, né? Junto à ONU com a Unifesp, eles conseguiram classificar 40% das crianças menos de 5 anos de idade têm a fome oculta. Isso vai atrapalhar crescimento, desenvolvimento, seria 340 milhões de crianças. Nossa, doutora, e é o seguinte, essa são 26 nutrientes que a pessoa precisa comer. A gente se come muito mal, a gente sabe. Muito mal. Muito mal, porque há um desequilíbrio muito grande na nutrição da pessoa. Muito carboidrato, muito açúcar e pouco... Justamente, vai deixar de comer as vitaminas e os nutrientes, porque hoje a pessoa vai preocupar, vou comer só os carboidratos, proteínas e o resto, e não preocupa com esses micronutrientes. Só que o nosso corpo, ele sempre está transformando, fazendo células, fazendo hormônios, né? Então a gente precisa ter uma renovação de células. Você sabe quantas células o nosso corpo, ele renova por dia? 432 milhões de células. 430 milhões de células renova? Por dia. Entendeu? Então, assim, aí em 2 dias são uma coisa. Justamente. Então, uma coisa assim absurda. Então, o corpo da gente sempre está renovando, então ele vai precisar desses nutrientes. Porque você precisa alimentar. Vai trocando as células do sangue, da pele, do intestino. Então, a cada 7 anos a gente troca o nosso esqueleto. As células de sangue, ela dura em média 120 dias. A célula do estômago, 5 dias. 5 dias? 5 dias. O do esqueleto é a cada quanto tempo? A cada 7 anos nós trocamos. Trocamos todo o esqueleto? Vai trocando aos poucos, mas teoricamente porque na verdade a gente fazendo cópia da cópia. Um xerox do xerox. É verdade. Por isso que a gente vai modificando. Gente, eu tinha pensado nisso. A célula vai morrendo e você vai criando outra. Então naquela pessoa de 10 anos atrás não é a mesma pessoa. Ela vai virando outra. Você vê a foto de alguém, um artista famoso, quando ele era jovem, depois ele velho, fala, nossa, eu não conhecia. Aqui, a gente vai ver o VT ali, mas eu vou falar uma coisa que me preocupa. De manhã, eu vejo muitas vezes pegando ônibus, o pessoal que vai chegando para o trabalho, né, tem essas lojinhas que vendem esses biscoitos, vende no salgadinho, não sei o quê. Muita gente, né, às vezes desce do ônibus, tá, passa lá, compra um salgadinho, compra um biscoito. E isso é o café da manhã. A pessoa estava com fome, aquela sensação de fome. Comeu aquilo, acabou a sensação, mas não alimentou. Não, é uma caloria vazia, é um alimento ultraprocessado que só tem risco de ter câncer, de ter diversos tipos de doenças. E assim, a gente vê isso bastante, porque às vezes são coisas simples. Porque o que a pessoa vai sentir de efeito? Qual o sintoma da fome oculta? A pessoa vai sentir cansaço, então ela já acorda cansada, já acorda desanimada, a memória está ruim. Então eu pego direto no consultório, doutora, e às vezes jovens, eu não consigo fazer nada, eu estou cansado, e às vezes tem cãibra, tem anemia, sabe? A pessoa se arrasta, fica sonolenta. E ela está comendo, eu digo não comendo mesmo, mas ela está comendo. Tá comendo. Ela come e tal, aquela coisa, mas está comendo. A gente vai ver agora um VT que fala do perigo da fome oculta nas crianças, veja só. Embora o brasileiro esteja buscando cada vez mais um estilo de vida mais saudável, estudos mostram que cerca de 80% da população não tem ideia do que seja a fome oculta. Uma alimentação balanceada é fundamental em todas as fases da vida, mas em crianças e adolescentes é ainda mais importante, pois precisa ser rica em vitaminas e nutrientes. A realidade é outra. Segundo um estudo realizado pela Unicef, 1 em cada 3 crianças menores de 5 anos não estão recebendo nutrição adequada, o que representa cerca de 340 milhões de crianças. A situação é ainda mais alarmante quando a escassez de alimento e as práticas inadequadas de alimentação se tornam evidentes.
Essa realidade pode mudar começando por você, avaliando como anda a sua alimentação e se você está ingerindo os nutrientes e vitaminas necessários para a sua saúde. Mesmo que a resposta seja negativa, ainda é possível mudar. Essa coisa do... Mesmo que a pessoa coma muito, mesmo que a pessoa seja até gorda ou obesa, Sim. ela pode estar tendo fome oculta, estar sofrendo de fome oculta. Para você ter uma ideia, o obeso, ele já é um desnutrido a nível de micronutrientes, porque o obeso come muito mais carboidrato e tudo, e às vezes a qualidade, porque é a qualidade da alimentação que não está boa. Às vezes você pode comer pouco, mas com qualidade que faz mais efeito. Sim, mas aí a pessoa, porque assim, um dos sintomas de fome oculta, a pessoa começa a sentir muita compulsão, sente vontade de comer as coisas. Então, ele fica beliscando, não sabe do que é, né? Então, por exemplo, não agora, né? Mas, por exemplo, eu sou lá de Minas, né? Então, de Minas? Sou de Minas, você é? lá de Belzonte. Eu também sou de Minas. Minha mãe tá até me assistindo. Como aí, chama ó. sua mãe? Wanda. Dona Wanda, um beijo pra senhora. Eu sou de Lavras aí. De lá. Sou de Lavras. É a capital, o pessoal da capital é mais chique, né? Mas aí, pra você ter uma ideia, até as gestantes, né? Elas começavam a lamber até tijolo, comer tijolo. Isso. Justamente por causa de carência de ferro. Então, a pessoa fica com vontade de comer alguma coisa e é porque o corpo está pedindo aquele nutriente. E o obeso sempre tem essa carência. E às vezes a pessoa começa a comer bastante justamente por isso. Tanto é que as pessoas, quando me procuram para emagrecer, sempre eu vou corrigir a carência de nutrientes. Só isso, às vezes, já faz. A pessoa começa a mandar mensagem para o cérebro para comer menos. Porque a pessoa, às vezes, quer comer. Sim. É o corpo querendo aquele nutriente é. e ela começa a comer só porcaria. Só porcaria. E aí depois a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, que vai ter que tomar vitaminas o resto da vida, que a pessoa vai ficar desnutrida mesmo a nível de micronutrientes, só que a gente vê várias pessoas engordando tudo de novo, porque ela não está corrigindo isso ainda. Que às vezes não toma a vitamina adequada que tem. Gestantes, por exemplo, sempre tem que precisar dos nutrientes. Pode ver que a gestante até 3 meses tem que tomar o ácido fólico. Isso, é verdade. Senão a criança vai nascer com problema neurológico, espinha bífida, né? E já tem trabalho da própria Organização Nacional de Saúde que mostra que 18 milhões de bebês nascem por ano por problemas a nível neurológicos, porque por causa que a gestante não fez a alimentação adequada, nem pegou os nutrientes. Então é muito sério esse problema de fome oculta, é muito sério. Quando a gente começa a ler, é assustador. A gente fica assustado. Isso mesmo, fica assustado. A ausência da vitamina A é uma das principais causas da fome. Olha a da fome oculta. Acompanha esse VT, olha aí. A fome oculta é um problema pouco conhecido, mas que afeta muito a vida daqueles que a atravessam. Apesar de não ser famosa no senso comum, é uma situação grave e um de seus causadores é a ausência da vitamina A. Também é observado que as faixas etárias mais prejudicadas costumam ser crianças e adolescentes. Afinal, a fase de crescimento é orientada pela necessidade de nutrientes para o corpo, e seu déficit pode gerar diversos problemas de saúde. O consumo de alimentos com baixo valor nutritivo, como salgadinhos e doces, também influencia diretamente no aumento dos casos. E todos esses fatores são apenas mais um alerta para que você se mantenha atento à sua saúde. Os nutrientes assim que mais falta quando a gente fala de fome oculta? A vitamina A, ela falou... A vitamina A, inclusive isso pode dar problema até nível de deficiência visual, principalmente a visão noturna, né? Atrapalha bastante, mas assim, um dos principais, ferro, né? O ferro é a carência muito importante, a pessoa começa a ter até a própria reserva de ferro, que é a ferritina baixa, e aí a pessoa começa a ficar cansada, né? Várias alterações. Doutor, agora, para a gente detectar que tem com fome oculta, é preciso de exame. Tem que fazer exames periódicos? É isso ou não? Sim, é muito importante a pessoa sempre, pelo menos, né, que seja uma vez por ano, passar no médico, dar um check-up completo, ver como que está a saúde, ser examinado e ver todas as carências, né? Então tem que fazer exame de sangue. Hoje aqui é muito comum a carência da vitamina D, né? Entendeu? Mesmo no Brasil, que tem esse sol maravilhoso, mas eles fizeram o trabalho, inclusive em surfistas, que fica quase o dia todo no sol, eles tinham carência de vitamina D, porque aí a alimentação ela já não é tão boa. E a pessoa, que a alimentação não traz essa vitamina. Não traz, é praticamente muito ruim.
E aí o sol, ele meio que vai fixar a vitamina D, entendeu? Então a pessoa precisa da ingestão. E a vitamina D, ela é semelhante ao hormônio, ela participa de 84 reações químicas no nosso organismo. 84 reações químicas? Sim, ela fixa o cálcio nos ossos, ela é importante, inclusive, para depressão, ela é importante para fazer hormônio. Como chama aquele negócio? Imunidade também? Para imunidade, sim. Teve na época de Covid, todo mundo, vou tomar vitamina C, zinco. É verdade. Entendeu? Todos esses que formam para você melhorar a sua imunidade. Os saborosos não são os mais saudáveis, mas não consigo comer legumes e verduras de jeito nenhum. Ainda posso reeducar o meu paladar? É sempre assim, né, doutora? Tudo que é bom não faz bem. Tudo que é ruim acaba fazendo. É sempre assim, né? Não é nem sempre assim. Mas como que é? A pessoa pode reeducar o paladar dela? Não, a pessoa, sim, vai depender, porque se for uma criança, né, que ficou seletiva e não queria comer desde pequenininho, então a gente recebe bastante isso no consultório. Meu filho não come nada, não quer comer um vegetal e tudo, e às vezes o pai força, isso deixa a pessoa traumatizada o resto da vida, vai virar um adulto que tem até aversão e pavor. Então eu recebo adultos que falam, não, minha mãe é culpada, me deixou traumatizada. Mas assim, e aí às vezes com dificuldade de experimentar alimentos novos também, mas assim, tudo é importante, uma reeducação. É até uma dica para os pais, né, de casa. Existe uma conta que você tem que oferecer aquele alimento para a criança 9 vezes. 9 vezes? 9 vezes. Para ver se ela aceita. Então assim, não é em seguida, não quer um brócolis, uma coisinha, não quis. Às vezes um jeito, vou fazer diferente, um escondidinho, colocar ali num arroz, alguma coisinha. Então, aí sim, que realmente teve pavor 9 vezes, aí é complicado. Mas na forma de adulto, a pessoa começa a tomar mais consciência, eu sei que é ruim, mas eu vou colocar, vou comer. Então é mais fácil negociar. Mas tem uns que às vezes ficam irredutíveis. Aquele negócio de paladar infantil é verdade? Sim, é verdade. Já tem adulto que tem paladar infantil. Sim. Só come coisa gostosa, que não sei o que, não come de repente um agrião. Não aceita, só quer comer besteira. E é uma coisa assim, complicado. Principalmente se for mulher, quando ela vai ficar gestante, e ela tem que mudar isso. Mas aí pelo menos assim, olha, já que você não vai comer, então você vai ter que tomar as vitaminas, suplemento. A gente não pode deixar a criança correr um risco de nascer com algum problema sério, principalmente neurológico, porque a pessoa tem um paladar infantil, não aceita nenhum vegetal. A gente vai ver agora uma cena do documentário Fome Oculto para a doutora tomar café, hein? Porque você não vai se ficar. Sim. Pode ver quanta gente aí, ó, na rua aí, ó, tudo passando fome aí, ó. Para além do gravíssimo caso das pessoas que morrem de fome, e isso é cada vez menor no nosso país, mas ainda existe, a gente tem que olhar para as pessoas que passam uma vida inteira com fome. E isso é muito preocupante, porque às vezes elas passam uma vida inteira com fome sem ter uma percepção elas mesmas de que elas estão com fome. Tá desse jeito meio vazio, mas assim, até amanhã já tô erguida já. Falta assim, tem um arroz, não tem um feijão, mas dificuldade mesmo de ficar com fome um dia assim, não. Então a gente tem hoje um conceito como de insegurança alimentar que em muitos sentidos é um eufemismo para não se falar de fome. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque eu queria só fazer a campanha da fraternidade desse ano. A campanha da fraternidade é a campanha que todo ano a igreja faz durante a quaresma, traz justamente sobre a questão da fome. E uma das fomes contempladas é justamente a fome oculta também. A pessoa ter o que comer, mas não ter o suficiente para ter saúde. Isso é importante. Então, eu acho importante, durante a quaresma toda, a gente vai falar sobre fome nas igrejas, nos encontros, mas é importante mesmo, né? O lema da campanha é dá-lhes vós mesmo de comer. A responsabilidade de alimentação da população é uma responsabilidade de todos nós, claro que é um direito que é garantido pela Constituição, mas somos todos responsáveis. Doutora, eu vou tocar num assunto agora que é meio polêmico, mas vou perguntar para a senhora. A questão desse jejum intermitente que as pessoas fazem. E as pessoas ficam, às vezes, 16, 18, 20 horas sem comer. Isso, de repente, não pode desencadear uma fome oculta, porque quando a pessoa for comer, ela vai comer, eu não sei como, de repente, depois do que ela vai comer, mas eu não sei se também a senhora acha desse jejum intermitente, a senhora recebe tanta gente no consultório. Me fala, doutora. Existe assim, se você está no nível
Eu já estou conseguindo, até quando você faz o jejum intermitente, que o mais comum é de 16 por 8. 16 por 8. Você fica 16 horas sem comer e 8 horas você come. Mas aí quando você vai comer um alimento saudável. Não adianta você vai quebrar o jejum para comer porcaria, né? Aí tudo que você fez, porque realmente o jejum, ele traz benefício. Ele faz o nosso sistema digestivo descansar, entendeu? Então dá uma recuperação, porque aquele lance de ficar comendo a cada 3 horas, isso já não funciona mais. Porque não. Então, normalmente, a pessoa assim, eu consigo, por exemplo, café da manhã eu não ligo. Então, por exemplo, a pessoa vai jantar 8 horas da noite, teoricamente, ela teria que tomar um café da manhã 8 horas da manhã, daria 12. Só que ela vai almoçar só meio-dia, então ela já ficou 16 horas sem comer. Então, é fácil, então eu não ligo pro café da manhã e aí vai comer um almoço legal, bom, com boa qualidade. Ali deu um descanso melhor, deu um descanso pro tubo digestivo e tal, e aí a pessoa se sente até mais disposta, entendeu? Eu faço jejum intermitente, eu gosto, meu marido também faz, entendeu? Olha, e pra mim eu sinto eu bem. Eu fiquei fazendo as contas e eu acabo fazendo mesmo. É fácil. Eu acabo fazendo porque normalmente acabo fazendo 12 horas sem comer, assim, fico fazendo mais ou menos 12 horas. Se a gente dorme, vai fazer, é verdade. Agora, ela falou assim, jejum intermitente é 16 horas sem comer e 8 horas... Né, comendo durante 8 horas. Tem que distribuir a alimentação, né? 8 horas se matando. O Chico come 8 horas seguidas, aí não dá. Aí é o caos, né? Aí não dá. Né, gente? Não é possível, né? Olha lá, tá todo esbelto, olha lá. Faz 16 horas, depois 8 horas comendo, não tem jeito. Doutora, mas a questão da fome oculta está muito ligada à questão de reeducação alimentar, então. A senhora falou de café da manhã. Eu considero como um dos momentos mais importantes do café da manhã por causa do desjejum, não é? Por causa do desjejum. Tem pessoas que fazem questão realmente, então cada um vai ajeitar. Tem pessoas que falam, o jantar sempre é mais levinho, eu janto até 6 horas, os outros não. E não existe uma regra. Não tem uma regra. Cada pessoa vai adaptar o que ela sente bem. Lógico, porque tem pessoas, às vezes, eu já vou treinar de manhã, se eu treinar em jejum, vou passar mal. Não, você tem que comer alguma coisa. Então, assim, não adianta, não é receita de bolo para todo mundo. Então, assim, é muito importante cada um ver a alimentação que ela gosta, que cabe no bolso e que ela se sente bem, né? Você estava falando, inclusive, do prato colorido, né? Isso, entendeu? Verdade, justamente. Esse é o grande macete, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não sei então qual que eu tenho que incluir. Então, assim, a gente fala, o nosso prato, ele tem que ter pelo menos as cores principais do arco-íris. Vermelho. Entendeu? Vermelho, verde, amarelo, o branco, né? O marrom. O laranja. Justamente, porque tem os carotenoides, isso, né? Então, é muito importante, para você ter uma ideia, eles fizeram um trabalho lá na escola pública de Harvard, eles acompanharam por 20 anos 50 mil pessoas. É um trabalho muito grande, por 20 anos, e eles viram que praticamente diminuiu 20% a chance da pessoa ter Alzheimer, Parkinson, só o fato dela fazer alimentação colorida comendo durante esse período, que é a dieta mediterrânea. A melhor dieta, se a gente for falar que tem vários trabalhos publicados científicos, é a dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea, só para que as pessoas entendam o que é. O consumo bastante de vegetais, entendeu? Geralmente eles vão comer vegetais, que é da própria região. Eles até cultivam o seu próprio vegetal e não tem, geralmente, agrotóxico, não tem tudo. E, assim, o azeite, justamente, o azeite que tem bastante ômega 3, peixes, né? Entendeu? Então, é uma alimentação boa, que eles, geralmente, eles grelham e vão ferver no alimento. Eles não fritam. Não fritam, porque tudo joga lá e vamos fazer uma fritura. Não, então, pronto, isso aí protege seu neurônio. Imagina você diminuir 20% a chance de o risco de ter Alzheimer e Parkinson, além de melhorar toda a parte cardiorrespiratória do coração, protege o coração. Eu não frito nada. Eu não frito nada porque dá muito sujeira, eu tenho que limpar depois. Nada, mas não frito nada. Doutora, a questão de comer bem não significa gastar muito, não, né? Lógico que não. Às vezes a pessoa fala, mas nossa, o vegetal tá muito caro, gente, tem a dona xepa, vai acabar na feira. Já naquele finalzinho, você já pega os vegetais, eles já vendem o preço bem em conta. Isso aí é questão de você colocar prioridades na sua saúde, né? Porque o nosso corpo, ele vai gastando. E não dá pra gente ficar comendo todos os nutrientes, mas eu consigo comer desse assim, um pouquinho, vou guardar, vou deixar, né, para mais tarde, vou colocar no meio do arroz, entendeu? Eu acho que a gente tem que comer melhor. Sabe como que eu faço? Eu como salada mas como que eu faço? Uma dica que em vez de fazer aquela
pratos de salada, que você mistura tudo, depois aí você come um pedacinho e joga fora. Eu tenho todos os potes de vidro guardados assim, ó. Separados. Eu tenho a cenoura ralada, Sim. eu tenho o alface, eu tenho o rabanete, eu tenho tudo ali. Aí na hora eu junto tudo. Perfeito. E ponho azeite, ponho coisa e como. Porque aí depois eu vou guardar aquilo. Eu vou Claro. guardar aquilo. E vai durar muito mais tempo, Vai durar muito, claro. porque se você mistura tudo. Aí Aí ele começa, a alface começa a ficar murcha. Aquele fica rançoso, aqueles negócios aí que aí que você não come. É horrível, é verdade. Agora, eu acho importante esse assunto que a gente está falando. No caso da pessoa, de repente, ela não conseguir esses nutrientes todos, é necessário fazer suplementação? E qual suplementação a gente pode indicar? Sim, por exemplo, existem alguns grupos, né, que é importante fazer a suplementação. Por exemplo, a gestante, né? As gestantes têm que já começar a tomar já o ácido fólico os 3 primeiros meses, tem que começar a tomar o ômega 3, de preferência ele sem mercúrio, sem nada, porque o mercúrio é um metal pesado que isso pode afetar, né, todo o sistema nervoso central da criança. Entendeu? Uma alimentação já equilibrada, porque às vezes a gestante já não come direito, então ela já tem que ter uma vitamina para tomar, pelo menos para ter todos os nutrientes, porque a criança vai formando rapidamente. É uma coisa assim absurda e não tem tempo para perder, né? Então, assim, atletas, por exemplo, o atleta, ele gasta bastante nutrientes também. Pra você ter uma ideia, dependendo do tipo de esporte que ele faz, ele pode consumir 15 vezes mais oxigênio do que uma pessoa normal. Então, ele não pode ter uma anemia, mas nem pensando, porque aí ele não aguenta fazer nada, entendeu? Verdade, então, assim, às vezes sempre tem que fazer um suplemento maior para não poder ter cãibra, não ter uma quebra muscular. A parte proteica dele, às vezes, pela alimentação, não consegue bater a meta, né? Então, assim, o paciente que fez cirurgia bariátrica, ele vai ter que tomar vitamina o resto da vida. É o resto da vida. A gente vai fazer bariátrica, é o resto da vida. Porque ele vai ter má absorção. Não consegue absorver, entendeu? Então, assim, porque o estômago dele vai ficar no tamanho de um copinho de café, entendeu? Então, assim, aí por isso. Quem não está nesses grupos é comer bem. Então. É comer bem. Aí se a pessoa... Você ficar fazendo então, mas existem algumas pessoas que às vezes ele já tem alguma alteração do intestino. A gente fala alteração, uma disbiose. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Onde que é feito toda a nossa célula de defesa, onde vai fazer a absorção dos nutrientes. Então tem pessoas que às vezes têm diarreia constante, tem... preso o intestino. Justamente. Então a pessoa já tem má absorção. Então você vai dosar lá, sempre está carência de vitamina. Então às vezes a pessoa tem que tomar esse complemento, porque às vezes, por mais que ela come bem, não vai conseguir repor isso. Crianças sempre têm que começar, se não comer, fazer a reposição da própria vitamina D, a vitamina A, né? Então, assim, esses grupos, que eu falo, grupos que a gente tem que ficar, idosos, por exemplo, o idoso, ele vai com a própria idade, o corpo já não vai absorver o alimento, o idoso ainda tem problema do prótese, do dente, que não consegue mastigar, então vai ter carências, é justamente uma fase onde que pode ter queda, pode ter osteoporose, a mulher na menopausa, o homem também na andropausa, que seriam as pausas hormonais, né? Então, é muito importante a gente sempre estar de olho e ver se os exames estão em dia e consultar um médico de confiança para você realmente ter uma boa saúde, né? E aí isso vai dar qualidade de você, de tudo, porque a gente vai envelhecer e vai ter que ter uma boa saúde. Olha, gente, eu queria agradecer muito. E ó, a gente roda, eu sempre falo da Santíssima Trindade, que faz a pessoa viver comida, comer bem, né, dormir bem e exercício físico. Sim, com certeza. É a Santíssima Trindade. Aqui, ó. Muito obrigado, doutora. Eu Eu queria, olha, que gente. agradeço. Siga a doutora Dieta. Isso mesmo aqui, ó, no Instagram, @doutoradieta. É escrito doutora. Não é DRA, não, é doutora. É. Tá lá aqui, ó. E se vocês tiverem dúvidas, podem seguir a gente e a gente responde lá. Ó, ela responde, ela dá dicas, ela atende você. Olha, @doutoradieta. Pode entrar lá e seguir a doutora Valéria, a doutora Dieta. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui. A gente vai encerrar o programa com o clipe Comida, na interpretação dos Titãs, com a cantora Elza Soares, saudosa Elza Soares. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente. Amanhã eu encontro com você, 12:00.